calção ela não veio. E aí, quem que vem pra parar do Coringa, né? A gente aproveita e adianta a nossa parte, pelo menos. Daqui a pouco dá para parar e fazer a revisão bem tranquilo na véspera das provas, não tem que ficar correndo. Deixa eu dar o wake. Bom dia, pessoal de casa. Estranhando não, né? Aqui eu gosto muito de vocês, eu tô vindo sempre na segunda-feira, tá? Bom dia. Turma. Bom dia. Olha só, gostoso ouvir esse bom dia. A professora Tati de Artes amanheceu não muito bem, ela mandou um comunicado para mim de madrugadinha, dizendo que está mal no momento e que ela vai ficar em casa, como dizem, né, se cuidando. E aí, estou aqui eu para falar um pouquinho de matemática e adiantar o nosso lado. Até estava comentando com o pessoal que está no presencial que o bom que vai dar para a gente, na véspera das provas abertas lá, dar uma pausa, fazer revisão, treinar bastante, né? Porque eu quero ver esses meninos e essas meninas melhorar o desempenho, né? Pelo menos a parte dos fundamentos, que eu achei assim, precisamos treinar. Só isso. Acho que se a gente fizer um treinamento bem feito, esse fundamento melhora bastante. Depois vocês vão me agradecer. Quando chegar lá no seu concorrente ficar para trás. O professor me ajudou bastante nesse aspecto aqui. Vamos lá, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar minha aula normal. Vou falar um pouquinho sobre a mediana e sobre a moda. Eu falei da média na aula passada. E vocês fizeram atividades, né? Treinaram bastante, certo? Sobre médias. Aí eu vou propor exercícios para vocês praticarem, tá? Eu cheguei à conclusão que vocês precisam praticar exercícios para melhorar o desempenho de vocês. Estou falando isso desde que eu corrigi a prova aberta de vocês. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre mediana. Vou colocar as duas juntas, ó. E moda. Tá? Eu separei alguns exemplos para ver se a gente consegue deixar bem tranquilo e vocês não tenham tanta dúvida na hora de colocar em prática. E aí a gente vai fazer exercício na apostila. Tá? Não vou nem marcar a apostila agora. Vamos fazer uns exemplos aqui, pegar as ideias, claro, como sempre. Beleza? Tranquilo, pessoal de casa? Estão comigo? Vamos nessa? Pessoal, oba, beleza. Eu comecei aqui, eu estou planejando um tipo diferente, com exemplos básicos. Vamos aqui para exemplos. Primeiro exemplo, eu vou colocar essa distribuição aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui, nós vamos começar a falar de moda e mediana. Tá vendo essa distribuição? É como se fossem algumas notas. Né? Nossa, tá esquisito essas notas, né? Vou melhorar isso aqui, né? Na próxima. Como se fossem algumas notas. Coloquei ali, fora de ordem, certo? E eu quero que vocês me ajudem. Item A. Primeira coisa, organizar. Organizar o hall dos valores. Vou colocar dos valores, não vou falar nota aqui não. Dos valores. Primeira coisa que eu quero. Segundo, a moda. E terceiro, a mediana. Então, a primeira coisa que eu quero é que vocês organizar o hall de valores, ou seja, colocar em ordem crescente os valores, certo? Que é o que você precisa para obter uma mediana, tá? Primeiro passo é organizar. Como meus valores estão numa distribuição toda bagunçada, você vai organizar. Lembrando que a mediana é o ponto médio desses dados organizados. Você vai pegar quem está no meio, se você tem a quantidade ímpar. E a moda é aquele dado que vai aparecer mais vezes. É uma maior frequência entre a distribuição. Lembra? Moda é aquilo que tem mais uso.
né? Quando alguma coisa está sendo bastante usada, a gente costuma dizer que está na moda, ou seja, tem uma maior frequência. E mediana, você colocou o rol organizado em ordem crescente, você vai trabalhar com os valores centrais, ponto central, beleza? Então vamos lá. Organizando esses dados que eu coloquei aqui, colocando na ordem crescente. Ah, professores, os repetidos coloca todos, mesmo com repetição. Vamos lá? Colocando na ordem crescente. Uma coisa que eu quero que vocês não tenham preguiça, tá? É igual, nós temos que fazer isso aqui que nem lá olha a comparação mais besta que vocês do presencial. Lá nos alongamentos, chega lá e fazer alongamento, não tem preguiça não, porque aí vocês acordam. Vamos lá então, só para eu continuar aqui que eu tenho bastante exemplo, né? Primeiro passo quando eu for calcular a mediana é colocar os dados em ordem crescente. Então vamos lá, me ajuda aí. Vamos começar do menor para o maior, né? Ordem crescente, é lógico. Então nós temos aqui, me ajuda aí para eu não comer barriga, hein? 2, depois. Nós temos um 1. Ah, nós temos um 1 aqui, ó. Viu só? O 1. Aí depois eu tenho, vou riscar aqui, senão vou me perder. O 2. Tem o 2 novamente. E o 2 novamente. Tem mais algum 2 aqui nessa distribuição aqui? Eu fui colocando aleatoriamente, tá? Não, né? Aí nós vamos pegar o 3. O 3 aparece uma, duas vezes. Então, 3. 3. Ok. Acabou o 3, né? O 4 está apenas uma vez. 4. Tem mais nenhum 4, não. O 5 está aparecendo duas vezes. 5. 5. O 6, uma única vez. O 7, uma única vez. O que nós temos? O 8 também, uma vez só. Tem mais quem? O 10. Pronto, colocando os dados na ordem crescente. Quantos valores tem nessa distribuição aqui? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 valores. Então, é uma distribuição com a quantidade ímpar de valores. Tem um número ímpar. Tá? Vamos lá. Desses 13 valores que estão aqui, quem é que apareceu mais vezes? Ou seja, maior frequência aqui nesses dados? O 2. O 2 aparece 3 vezes. Então, nós dizemos que o 2 está moda. Está mais em evidência. Então, nossa moda aqui é o 2. Certinho? Então, quando você for calcular a moda, é o mais fácil que tem. Olha a frequência. Aquele que apresentar maior frequência é o que está na moda. Certinho? Vamos para a mediana. Para calcular a mediana, nós temos que observar que nós temos um número ímpar de dados. Isso significa que eu vou ter um valor só no centro, colocado em ordem crescente. Um erro comum na mediana é o aluno pegar o valor central sem colocar em ordem. Ele vai, quem está no centro é a mediana, ele pega o valor sem colocar em ordem. Então, nós colocamos em ordem, o que está no centro vai ser a nossa mediana. Só para observaçãozinha. Se você quer saber a posição do termo que representa a mediana, se você tem uma quantidade ímpar, para até colocar aqui, ó, para número ímpar de dados. Aqui eu vou colocar, a gente pode usar isso aqui na tabela, que aqui até não precisaria usar esse recurso aqui, certo? Veja só. Aqui nós temos a primeira posição colocada em ordem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a primeira, a segunda, a 13ª posição. Como se fosse aquela indicação do A1, o A2, o A3, a da sequência. Certo? Então, quando eu tenho um número ímpar de dados, para descobrir a posição da mediana, posição da mediana, certo? Eu vou pegar a quantidade de termos, vou somar mais um, né? No caso tem 13, somaria mais um, daria 14, e dividir por 2. Vai dar a posição da mediana.
Por exemplo aqui, posição da mediana. Posição. Nós temos 13 valores. Então, 13 mais 1 dividido por 2. Dá 14. Ah, professor, mas precisa fazer isso? Aqui nesse exemplo não precisa, mas numa tabela com bastante valores é mais rápido. Então, nós sabemos que a nossa mediana seria o A7. Ou seja, o termo que está na posição 7. Certo? Se você contar aqui, ó, vai ver que é o cara que está no centro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui. Essa é a mediana. O cara está na posição 7. Veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele ficou bem no centro. Então, numa tabela, isso ajuda. Que não precisava. É que você só olhava aqui e sabia quem estava no centro. Pega uma tabela com dados agrupados. Você vai distribuir tudo e seguir? Não dá. Fica muito trabalhoso. Então, o termo que está indicando a mediana é o termo que está na 7ª posição. Beleza? Beleza? Como você encontra a posição da mediana? Pega o número de termos que você tem. Se for ímpar, tá? Ó, se for ímpar, soma 1 e divide por 2. Dá a posição da mediana. Aí é só você contar lá na ordem crescente. Eu, quando estou calculando mediana, eu já vejo a posição e vou pegando os números na ordem. Aí eu conto primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Já parte de escrever, já tem a mediana. Então, nossa resposta aqui vai ser o número 4. Então, a nossa mediana é o 4. Ouçam aqui, você vem, ó, bonitinho, ó. Ó. Posição da mediana é a 7ª posição. Tranquilo? Ótimo. Isso a gente vai usar em tabela. Tabela usa bastante. Vou pegar mais uma aqui. Beleza? Pessoal de casa, tranquilo? Então vamos aqui para o meu segundo exemplo. Segundo exemplo. Vou colocar aqui uma sequência de dados. Pode ser entendido como idades de alunos, de crianças de uma creche, ou crianças de uma escola, sei lá. Só pulei o texto, só quero saber a ideia aqui. Ó. Esses dados que eu coloquei aqui, primeira coisa, vamos repetir os itens ali, organizar. Organizar. Segundo, eu quero a moda. Terceiro, quero a mediana. Com vocês. Primeiro, organizar os dados. Segundo, encontrar a moda. Terceiro, a mediana. Não estou pedindo média, porque já calculamos na aula passada, tá? Mas dá para calcular a média também. Tá gelado para vocês? Ah, é que está caindo aqui em cima de mim. Aí eu vou colocar mais 2 exemplos de dados agrupados, são os dados na tabela, tá? E a gente vai para o exercício. Vamos colocar na ordem. Ajuda aí se for não comer barriga. Tem o 10, o menor é o 10, eu acho aqui. 10 de novo, 10 de novo. Então, 10 apareceu 3 vezes. Depois do 10, eu vou colocar do
12. 1, 12, 2, 12, 3, 12. Depois do 12 veio o 14. 14 apareceu uma única vez. 15 apareceu duas. Isso, né? 2. 16. 17. 19. Quantos dados tem nessa distribuição? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12. Agora a quantidade par, tá? Quantidade par. Moda, o que você vê que apareceu com maior frequência? Lembrando que nós podemos ter mais de uma moda, tá? Tá? Então nós temos moda aqui, o 10, e também como moda, o 12. Então essa distribuição ela tem duas modas, é uma bimodal. Tá? É muito comum nos exercícios vestibular aparecer com duas modas, tá? Mas existe essa possibilidade de ter mais de uma moda. Mediana. A mediana nós temos o número par de dados. Número par de dados. Vou colocar aqui uma janelinha aqui, ó. Número par de dados. Certo? Eu tenho um número par de dados. Como é que eu acho a posição da mediana quando eu tenho um número par de dados? Posição. São dois termos que vão representar a mediana. A gente vai fazer a média entre eles. Então, para achar a posição, eu pego o número de termos, quando é par, divido por 2. Certo? Quando eu faço isso, eu vou ter minha primeira posição. Certo? Aí as posições ficam assim. O A, N sobre 2, primeira posição, e esses são os dois termos que vão representar a posição da mediana. Beleza? O que tu faz com esses dois valores? Faz uma média simples. Vamos aqui, quantos dados nós temos aqui? 12, né? Então a posição, tá, seria 12 dividido por 2, que vai dar 6. Assim, os carinha que vão formar a mediana é o A6 e o A7. Ok? São esses dois que vão formar a mediana. Depois que eu encontrar os dois, eu faço uma média entre eles. Tudo bem, pessoal de casa? Então vamos lá. Colocando na ordem crescente, qual foi o sexto termo e qual foi o sétimo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já tem um. Cadê? Vou circular ele. Aqui está o outro. Esses dois números vão formar a mediana. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ó, se você perceber aqui, ó, eu tenho 5 para a esquerda, 5 para a direita e os dois no centro. Então esses dois aqui, ó, vão ser os dados que vão formar a mediana. Como é que eu faço isso? Aqui vai ficar o A6 valendo 12 e o A7 valendo 14. A mediana, nesse caso, vai ser a média desses dois valores. Média. Simplesinha. Então, a mediana aqui, ó, vai ser o A6 mais o A7 dividido por 2, que vai ficar 12 mais 14 dividido por 2. Isso vai dar 26 sobre 2, 13. Aí você vai, o 13 não aparece na distribuição. Não tem problema. Esse é o valor da mediana. Certo? Vamos lá, só recapitulando. Quando eu tenho um número ímpar de dados, eu pego o valor que está no centro quando eu coloco em ordem crescente. Quando eu tenho um número par de dados, vou ter dois valores no centro, certo? Vou identificar esses dois valores e vou fazer a média entre eles. Beleza? Oi? Quando for número par, sempre vão dar dois valores no centro. Sempre, não tem como eu ter um só. Quando é um número ímpar de dados, que é o nosso caso aqui, que tinha 13 valores, eu tenho um só no centro. Certo? Quando eu tenho um número par de dados, que é no meu caso aqui, que eu tenho 12 valores, certo? 12 valores, eu vou ter dois valores no centro. Aí esses dois valores fazem a média, você tem a mediana. Geralmente, quando é um número par de dados, a mediana não aparece aqui, ó. Você não está vendo ela aqui, ó. Certo? Beleza?
Como que você faz para identificar a posição da mediana? Quando é um número ímpar de dados, você soma 1 na quantidade, divide por 2, tu vai ter exatamente a posição do centro. Quando é um número par de dados, você divide a quantidade por 2, aí você vai ter a primeira posição, soma mais 1, vai ter a segunda posição. Aqui, ó, posição é 6, a primeira que apareceu. Então é o A6 e o A7. Dúvida? Então é uma forma de você achar a mediana, principalmente em dados tabelados. Esses aqui dava para sair contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pegava o centro. Dá para contar. Mas na tabela fica inviável essa contagem. Certo? Vamos fazer com tabela? Vocês verem como é que funciona com a tabelinha? Dúvida? Pegou? Certo? Vou fazer uma tabela aqui agora. Nós vamos chegar na mediana e na moda. Lembrando que a moda é aquilo que tem maior frequência. Moda é aquilo que tem maior frequência. Aí, se tiver dois dados com a mesma frequência sendo a maior frequência, os dois dados vão representar moda. Tá? Tranquilo? Com a tabelinha agora. Dá tempo aqui. Vamos fazer meu terceiro exemplo. Imagine que é o mais comum de vocês encontrar sobre mediana. Vocês podem encontrar exercício de mediana trazendo a distribuição nessa forma aqui. Certo? Mas o mais comum é quando ele coloca assim, por exemplo. Estou pulando a parte do texto, tá? Só colocando só a tabela, tá, galera? Para a gente ir um pouquinho mais rápido aqui nos exemplos. Uma. Quatro. Cinco. Vamos supor que eu tenho uma tabela que apresenta as notas de uma sala e o número de alunos que está tirando essas notas. Veja, essa é a minha tabela. O que eu quero dessa tabela? Moda. Mediana. Aqui nós temos o valor das notas, certo? O valor das notas. Aqui nós temos o valor das notas, 4, 6, 8, 9 e 10. São as notas dessa sala, uma simulaçãozinha. E aqui é a frequência, a quantidade de alunos que está tirando essas notas. 4, nós temos 7 alunos. 6 teve 3 alunos. 8 teve 5 alunos. 9 teve 8 alunos. E 10 teve 7 alunos. Isso é a nossa tabela de frequência. Isso aí que eu chamo de dados agrupados em tabela. Certo? Se você for abrir assim, ó, como está aqui essa distribuição, se eu só abrir aqui para o pessoal de casa ver o que eu estou mostrando. Se você for abrir assim, é viável, você perde muito tempo. Certo? Porque ele agora aumentou a quantidade. E consideravelmente. Quando é tabela, essa quantidade pode ser bem maior. Certo? Vamos lá. Alguém me ajuda com a primeira pergunta. Qual é a moda dessa distribuição? Só olhar a frequência, gente. Tem que fazer continha nenhuma. 7. A moda é o 9. Porque a frequência do 9 é a maior. Olha lá, qual é a maior quantidade de alunos que nós temos nessa distribuição? 8. 8 alunos tiraram 9. Então, a moda dessa distribuição é o 9. Tá? Não é... Ah, você está pensando que pode ser o 7 porque ele repetiu a tabela? 7, 3, 5 e 8 são frequências, não são os dados. São as quantidades de vezes que esses dados aparecem. Então, o que é uma moda? Moda é o dado que tem a maior frequência, ou seja, a nota com a maior frequência. Nota 4 teve frequência 7, nota 6 teve frequência 3, nota 8 teve frequência 5, nota 9 teve frequência 8 e nota 10 frequência 7. Então, a maior frequência é a frequência 8 e o dado associado a essa frequência está aqui, ó, 9. Então, nossa moda,
9. É essa moda que eu quero ver com vocês, hein, gente? Beleza? Olhe a frequência, veja qual que é a maior frequência e veja qual é o dado associado à maior frequência. Tem a moda, acabou. Só isso, professor? Só. Só não confundir, tá, gente? Já vi que teve algum confundindo. Tá? Beleza? Mediana. Qual é o total de alunos avaliado aqui? Vou colocar aqui embaixo o total. Soma essas frequências e me dá o total de alunos avaliados. Quantos? Tem 30? 30 alunos avaliados. Você tem duas formas de calcular a mediana. Fazer aqui lá, e lá colocar assim, ó, 7, 7, 7, 4 vezes. Depois colocar 6, 6, 6, 8, 8. Abrir um negócio aqui, numa listagem daquela, que é inviável. E a outra maneira, toda vez que os dados vêm em tabela, já vem organizado na ordem crescente. Olha aqui, ó. 4, 6, 8, certo? Então, já está na ordem crescente as nossas notas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir a posição da mediana. Se tem 30, eu tenho duas posições para formar a mediana. Certo? Posição da mediana. Eu vou pegar o 30, vou dividir por 2. Isso vai dar 15. Então, as posições que vão formar a mediana é o A15 e o A16. Ou seja, o termo que está na posição 15, quando eu te colocar em ordem crescente, do que está na posição 16. Tá, como é que eu vou saber essa posição? Eu posso ir colocando os dados, por exemplo, a nota 4 vai até a posição 7. 4, 4, 4, 4, 4. Primeiro até a 7, mas estou valendo 4. Da oitava até a 10ª está valendo 6. Porque, ó, 7 mais 3 dá 10. Dica, pega as frequências e vai somando. Vamos lá, vamos somar comigo. Você pega aqui, ó, chama frequência acumulada. Você vai somar aqui, ó, 7 mais 3, isso aqui vai dar 10. Certo? Significa que até a décima, da primeira até a 7ª está valendo 4, da 8ª até a 10ª está valendo 6. Soma agora esse 10 que você tem aqui com a frequência da frente. Ó. 10 mais 5 dá 15. Ou seja, da 11ª posição até a 15ª posição, os dados estão valendo 8. Espera aí, falei 15ª posição. 15ª posição é um dado que vai formar a minha mediana. Então, quanto eu coloco a 15? 8. Então, tu vai somando as frequências aqui na tabela, repetindo, vai somando as frequências. Até o resultado da soma chegar na posição da mediana ou passar. Chegar ou passar. Quando você somou 7 mais 3, 10. Não chegou. Continua somando. 10 mais 5, 15. Opa, chegou. Então, se eu somei a frequência 5 e chegou na posição da mediana, o dado associado a ela vai ser um dos dados que vai compor a mediana. Chegou? Chegou? Vai somando até chegar na posição. Certo? Chegou na posição, você veja, peraí, qual foi a frequência, a última frequência, que eu somei, que o resultado chegou na posição. A frequência foi o 5. Quem está associado com a frequência 5? O 8. Então, o 8 é o carinha que está na 15ª posição. Aí, com certeza, se aqui deu 15 certinho, o próximo valor está onde? Na 16ª posição em diante. Certo? Porque você vai somar aqui, ó, 15 mais 8. Dá quanto 15 mais 8? 23. Ou seja, passou da 16ª posição. Ou seja, da 16ª até a 23ª, os dados valem 9. Portanto, beleza? Recapitulando, tu vai somando as frequências. Primeira frequência, 7. Não chegou na posição. 7 mais 3, 10. Não chegou na posição. 10 mais 5, 15. Opa, 15 chegou na posição. Portanto, a frequência que gerou 15 está associada com um dos números que vai formar a mediana. Então, 8. Como é que deu 15 exatamente? O próximo número aqui é o que vai formar a próxima posição. Precisava somar. Ó. Aí você vai fazer a mediana. 8 mais 9, dividido por 2, 17. Fechou. A mediana. Aí tu pergunta também, professor, mas se eu somasse a frequência aqui, em vez do 5 fosse uma frequência 6, ia dar 16.
Ou seja, quando eu somei a frequência e passou pelas duas posições, passou pelo 15, passou pelo 16, vai repete o 8. O 8 estaria nas duas posições. Aí seria 8 e 8. Beleza? Pegou? Então, esse é o caso da mediana quando calculado em dados tabelados. É só você acumular a frequência até chegar na posição, ou passar. A frequência que chegou na posição ou passou da posição, ela está associada com os valores que vão formar a mediana. Morreu. Beleza? Eita, tá indo a gente de fora ali. Beleza, beleza? Vamos então para o meu último exemplo. Em casa tranquilo, pegou a jogadinha, vai te fazer mediana agora, muito mais rápido agora. Vou colocar aqui agora Val, Oi. supondo que o próximo número ali não fosse 16 para eu encontrar a posição, eu ia ter que continuar somando? Sim. Você vai somar até chegar na posição. Ou passar. Certo? Certo, entendi, obrigada. Chegou na posição, você para. Opa, chegou na posição. Aí você olha quem está associado. Vamos fazer uma outra aqui. Vou fazer outra tabelinha aqui. Para a gente encerrar esse assunto e fazer exercício. Vamos pegar aqui salários e número de funcionário. Salário. Número de funcionário que recebe o salário. Vou fazer uma simulaçãozinha aqui para pegar as ideias para a gente ir para o exercício mais tranquilo, vamos dizer assim. Exercício 5. Ficou assim, 800 tem 3, 1.000 tem 5, 1.200 tem 6 funcionários, 1.400 tem 2, 2.000 tem 3. Pronto. Novamente as mesmas perguntas. Moda e mediana. Moda e mediana. Faz agora vocês. A ideia eu lancei no exemplo anterior. Deixa eu aumentar aqui para o pessoal de casa. Esse é o segundo exemplo, galera. Salário e número de funcionários. Pessoal, sábado de manhã, esse último sábado, é que eu avisei em cima da hora, tinha combinado com o pessoal, e avisei eles no grupo, eu fiz uma revisão, ficou bem legal. Depois o pessoal que participou me fala, me dá um retorno, se ficou bacana mesmo, eu manter o padrão, tá? Eu fiz uma revisão sobre o binômio de Newton, em termos geral. Mas foi assim, era para ficar 1 hora, fiquei 1h40. Então, estava empolgante, e tinha que parar, falei, gente, vamos parar, porque eu tenho que fazer outras coisas também. E vocês também têm que sair para almoçar. Mas eu acho que ajudou.
fizemos bem passo a passo, repetimos, tá? Tive 6, 7 pessoas que participaram. Próximo eu vou avisar com antecedência para vocês se organizarem, tá, gente? Eu vou estar sempre fazendo na possibilidade. Nesse sábado que vem eu não vou estar na cidade, então já não vai dar para eu fazer. Mas no outro sábado eu estou aí. É um horário que eu consigo fazer isso legal. Tá? A gente fica batendo em cima dos conceitos básicos, né, que eu sempre digo, você vai chamar até professor de conceito básico, mas eu acho que aqui é o fundamental para você desenvolver, dominar isso. Saiu já? Vamos pedir. Vamos lá, então. Moda tá fácil. Né? Eu quero a mediana. O que você achou de mediana? 1.200 também? Tá bom. Moda é aquele dado que está associado com a maior frequência, certo? Aqui nós temos os dados, que são os salários, e as frequências, que são a quantidade de funcionários. Vai escolhendo a repetição de frequência aqui, achar que a repetição de frequência gera uma moda. Não é isso, tá? É uma confusão que costumam fazer. Vamos lá, então. Qual é a moda? Olhando aqui. 1.200. A maior frequência aqui ó, é o 6. O 6 está associado ao 1.200. Portanto, a nossa moda aqui, ó, 1.200. Certo? Quantos dados tem na nossa tabela? Quantos funcionários tem nessa tabela? 19. Certo? Se eu olhar bem aqui, a vida é deixada um espacinho para colocar o total. Nós temos aqui, ó, 19 funcionários. Certo? Isso é um número ímpar de dados. Significa que eu tenho um valor só para formar a mediana. Um valor só. Qual é a posição da mediana se eu tenho 19 dados? É a 10ª. Se somar 1 no 19, vai dar 20. Dividir por 2, dá 10. Então é a 10ª posição. Ou se você quiser também, divide 19 por 2, dá quanto? 9,5. Pega a posição acima. 10. Tranquilo? Então, ó, só para constar. Posição dessa mediana. Posição. É uma só, tá? 19 mais 1. Porque é ímpar. Dá 20. Certo? Então, a nossa mediana é o A10. Beleza? Agora vamos somando ali até chegar no 10 ou passar do 10. Primeira frequência, 3. Isso significa a primeira, a segunda e a terceira posição está valendo 800. Certo? 3 mais 5, 8. Certo? Aí da quarta até a oitava posição está valendo 1.000. Agora vai lá. 8 mais 6. 8 mais 6 dá 14. Opa! Professor, mas cadê o 10? Não apareceu o 10. Claro que não apareceu, porque a soma da frequência 6 passou. 8 mais 6 dá 14. Então, a frequência que eu somei, que passou pela posição da mediana, certo? Ela está associada com o número que vai formar a mediana. Por quê? O que você vai entender? Da 9ª posição até a 14ª, todos os dados valem 1.200. Significa que a posição 10 vale 1.200. Então, você já fala. Pronto. Como é um valor só, porque o negócio ali é ímpar, nossa resposta está aqui. Está aí a nossa mediana. Pegou? Essa ideia de ver a posição da mediana vai te ajudar para dados tabelados. Quando os dados vêm distribuídos, igual eu fiz nos primeiros exemplos, você pode sair contando lá no seu hall. Mas num dado tabelado, você vai abrir 19 valores aqui, tu vai perder um tempão. Beleza? Vamos então propor os exercícios que vocês podem treinar, para a gente estar falando hoje à tarde desses exercícios. E aí na quinta-feira, eu já aproveito e falo da medida de dispersão. Quinta-feira no 6º tempo. A apostila de vocês é o livro 3. Vou colocar aqui, ó. Livro 3. Vamos então. Página 184. Praticando. Número 1.
Praticando o número 1. Página 185. Desenvolvendo habilidades. Aí nós podemos fazer o número 1. Desenvolvendo habilidades. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Pode fazer o número 3. Sete. Já na página seguinte. 10. Dá tempo de fazer até quinta-feira? Dá, né? Eu deixei 5 exercícios propostos para vocês dar uma treinadinha no conceito, tá? Dá para fazer mais aí, se você quiser fazer o restante todos, porque o assunto desse capítulo já foi fechado, agora é só treinar exercício, tá, gente? O assunto já foi fechado. Todos os exercícios aí vocês estão aptos a resolver. Pode trazer as dúvidas também. Quinta-feira eu vou resolver exercícios com vocês e discutir as dúvidas aqui com vocês. Se você apresentar dúvida neles, eu vou. Se você falar, não, tá tudo bem, aí que o pessoal que tem dificuldade fica quietinho, né? Seria até bom chegar, mesmo chovendo no molhado, todos conseguirem fazer, eu chegar aqui corrigindo com vocês. Tá? Vou fazer isso mesmo, porque tem aqueles que ficam quietinhos. Geralmente quem manifesta mais são as pessoas que fazem e não tem tanta dificuldade. Os que têm dificuldade ficam quietinho. Então eu vou corrigir sim. Me cobra, tá, professor? Correção do exercício. Abraço! Aliás, desculpe, é hoje à tarde que eu vou corrigir exercício, porque hoje à tarde tem aula com vocês. Na quinta-feira eu vou falar da dispersão. Então hoje à tarde a gente resolve junto, vamos dizer assim. Vocês não vão ter tempo de ser feito hoje aí? Beleza? Igual que eu lembrei, quinta-feira eu vou falar da dispersão, porque pensando, mas eu falei que ia falar outra coisa. Quinta aqui tem aula hoje à tarde. Hoje é minha aula à tarde. Meu horário. Valeu, galera. Até à tarde. Até bom.
Oi, gente, estão me ouvindo? Agora sim, professor. Ah, e eu tinha apertado. A luzinha tem que ficar ligada. Se desligar, filha. Aí... Tá bom. Beleza. Galerinha, eu vou usar a apostila, tá? Então, com essa aqui? Não sei. A minha tá escrito 2. Ué, por que é 3 se aqui tá escrito 2? Ah, tá. Gente, é a 3. Os universitários disseram aqui. É eles que eu vou corrigir. Página 50. Deixa eu só... Semana passada eu que faltei e hoje foi a Tati? Então, olha o que aconteceu comigo. Compartilhar uma tela aqui só para quem está em casa. Então, galerinha, a apostila de vocês, segunda turma aqui, é a 3 de redação. A página é a 50 dos exercícios sobre infográfico, análise de gráficos e infográficos, tá? Qual que é a importância disso aí na redação? Infográficos e gráficos, eles super aparecem nas coletâneas de redação do Enem dos vestibulares, tá? Super aparece. E aí, no caso, vão aparecer nas questões de linguagens também. Linguagens. Vamos lá, agora eu vou ler as questões, acompanhem aí. Vou minimizar esse negócio aqui. Então, na semana passada eu acordei com muita enxaqueca e dor no corpo e urticária, que são aquelas placas assim vermelhas no corpo. E geralmente eu não me deixo abalar com essas coisas não, só que assim, na verdade eu não acordei, eu já passei a noite mal. Aí quando foi antes das 6 da manhã, eu mandei uma mensagem para Mari, falei, Mari, não tô bem não. Aí eu fui ao médico, aí eu fiz, eles acharam, porque eu tava com as placas vermelhas, eles acharam que fosse dengue, ou então zika. Dengue ou zika, porque diz que isso, eu nunca tive, nem dengue nem zika. Achavam que podia ser por conta das placas vermelhas, mas eu fiz exame, não era, fiz teste de Covid, não era, aí o médico falou, Lohane, é virose. Aí eu fiquei em casa em repouso na segunda e na terça também não trabalhei, mas eu não tenho aula aqui. Aí quarta-feira retomei, aí eu tomei a vacina da AstraZeneca na quinta, quando liberou para 18 anos, né? Que é a minha faixa de idade, né? Esse pessoal que tomou antes aí é o pessoal dos 60, por aí. Tá? Eu tô na faixa dos 18. Bom, vamos lá. Questãozinha aí, que tem bastante infográfico, bastante interpretação. Acompanhe aí, por favor. Página 50. Se você não estiver me ouvindo em casa, dá um gritão. Brasileiros e a saúde. 6 em cada 10 brasileiros só vai ao médico quando estão doentes. Porém, a prevenção diminui os riscos de doenças graves, como infarto e acidente vascular cerebral, AVC. A obesidade é um fator de risco importante para essas doenças. Apenas 10% dos brasileiros obesos fazem dieta. 3 quartos afirmam se preocupar diariamente com a forma, mas 57% não abrem mão de comer doce e fritura.
E 81% não fazem atividade física regularmente. Cara, olha isso. 81%. Professora, o microfone desligou. Oiê! Oi, voltou. Aí, microfone morreu só para mim. Para mim. Morreu para todo mundo. Agora voltou. O Pedro trocou a pilha. Foi. Então, a gente estava falando da questão da atividade física, né? 81% dos brasileiros não fazem atividade física. Pelo menos uma caminhada diária é importante. Não necessariamente, aqui a gente não está discutindo questão estética, não. Se você vai, né, pesar 30 quilos, ou se você vai pesar 100, 200, mas assim, a qualidade mesmo de vida, o bem-estar e tudo mais, independente da ingesta de alimentos, né? É importante. Com certeza. Assim, deve ter piorado, né? Deve ter piorado, porque na quarentena o que a gente viu foi que a população aumentou de peso por várias circunstâncias. Estão mais em casa, trabalham em home office, acabam ficando mais ansiosos e comendo mais, né? Bom, o infográfico aí bem bonitinho, bem organizado, né? A leitura do infográfico permite afirmar, olha o enunciado, permite afirmar. O risco de infarto e acidente vascular cerebral é inerente às pessoas obesas que não praticam qualquer tipo de esporte. O infográfico se chama Brasileiros e Saúde. Aí eu tenho vários dados, eu tenho esse sobre o infarto e o AVC, mas ele diz assim, que de 6 em cada 10 brasileiros só vão ao médico quando estão doentes, quer dizer, pouca medicina preventiva. E ir ao médico diminui a possibilidade de infarto e AVC. Pode ser a letra A? Não. Não tem nada a ver com esporte ou algo do gênero. A maioria dos brasileiros é acompanhada periodicamente por seus médicos, mas não se exercita fisicamente com regularidade. Os brasileiros não são acompanhados pelos médicos. É a primeira informação. 6 em cada 10 brasileiros só vai ao médico quando estão doentes. O povo só vai ao médico quando está morrendo. Isso é tão real, gente, nos dados de câncer de colo de útero, câncer de mama e câncer de próstata. Que ainda o câncer de próstata é mais alarmante porque os homens procuram bem menos o atendimento de rotina, o check-up, do que as mulheres. As mulheres frequentam bem mais o ginecologista. Uma redução da ingestão de doces e frutas é perceptível, visto que a maioria dos indivíduos está preocupada em manter a forma física. Aqui diz aqui que 81% não faz atividade e 57% não abre mão daquele docinho e daquela fritura. A equivalência de nascidos no Brasil que periodicamente vão ao médico e os que só vão se estiverem doentes, comprova-se pela porcentagem de obesos e pela prática de comer doces e frituras. Nascidos no Brasil? Meio estranho, né? Vamos ver aí, será que é aí? Uma discrepância entre o discurso e a prática pode ser observada, já que o número de cidadãos que não fazem atividade física é maior que o de pessoas que se dizem preocupadas com a forma física. É
ele diz que 81 não faz. E 3/4 afirmam se preocupar com a forma física, mas come um docinho. Mas se você olhar em termos de números, né? Eu tenho bem mais pessoas que não praticam atividades físicas. Então, a letra E. Confere aí. E de Eba. Isso aí, Rafa. Número 1. E. 2. Mais big do que bang. A comunidade científica mundial recebeu na semana passada a confirmação oficial de uma descoberta sobre a qual se falava com enorme expectativa há alguns meses. Pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard revelaram ter obtido a mais forte evidência até agora de que o universo em que vivemos começou mesmo pelo Big Bang. Mas este não foi explosão, e sim uma súbita expansão de matéria e energia infinitas, concentradas em um ponto microscópico que, sem muitas opções semânticas, os cientistas chamam de singularidade. Essa semente cósmica permanecia em estado latente e sem que exista ainda uma explicação definitiva, começou a inchar rapidamente. No intervalo de um piscar de olhos, por exemplo, seria possível, portanto, que ocorressem mais de 10 trilhões de Big Bangs. No título proposto para esse texto de divulgação científica, ao dissociar os elementos da expressão Big Bang, a autora revela a intenção de... Qual a intenção de relacionar o fato, né, Big Bang, com o título? Olha, mais big do que bang. Big Bang, mais big do que bang. Ele está falando do título. Evidenciar a descoberta recente que comprova a explosão de matéria e energia. Resumir os resultados de uma pesquisa que trouxe evidências para a teoria do Big Bang. Sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e energia substitui a teoria da explosão. Destacar a experiência que confirma uma investigação anterior sobre a teoria de matéria e energia. Condensar a conclusão de que a explosão de matéria e energia ocorre em um ponto microscópico. Por que ela dissociou mais big do que bang? Alguém falou aí? O que vocês acham? Porque está no texto que não é uma explosão e sim uma expansão. Não é uma explosão e sim uma expansão. Tudo bem, mas qual seria a alternativa com base nisso? Isso. Letra C, sintetizar a ideia de que a teoria da expansão da matéria e energia substitui a teoria da explosão. Exatamente. C de coração. Questão 3. Os 5 grandes mitos da adolescência. Mesmo desbancados, eles são reforçados pelos estereótipos que se multiplicam acerca dos adolescentes. Primeiro, eles não ligam para o que os adultos dizem. Pelo contrário, adolescentes não só ouvem, como costumam dar grande importância ao que dizem os adultos. Muitas vezes, eles disfarçam e fingem não prestar atenção, mas sempre ouvem e guardam o que é dito. Portanto, jamais deixe de conversar com seus filhos, principalmente os adolescentes, ainda que pareça que eles não se importem. 2. Eles só mudam de comportamento quando são punidos. Errado. Punir, principalmente de forma mais dura, diminui as chances de o adolescente aprender ou mudar de comportamento. O adolescente já entende raciocínios mais complexos de causa e consequências. Mostrar as consequências de um comportamento que ele tem é mais eficiente do que simplesmente punir.
3. Eles estão amadurecendo mais rápido do que nunca. O grosso dos estudos nesse sentido aponta o inverso. A adolescência e os comportamentos típicos da adolescência nunca duraram tanto e foram tão lentos. O espaço para uma vida verdadeiramente independente nessa fase é cada vez menor. A dependência econômica e emocional dos pais é crescente, o que atrasa o amadurecimento. 4. Eles não têm noção dos perigos que correm. Pesquisas mostram que os adolescentes sabem muito bem os riscos que correm. A diferença é que, na adolescência, os jovens estão mais interessados nos benefícios que o risco pode trazer do que no risco em si. Assim, fica a impressão de que eles não sabem reconhecer o perigo. 5. Eles não sabem tomar decisões. Estudos mostram que a dificuldade de decidir dos adolescentes é praticamente a mesma dos adultos. Como nessa fase há muito que decidir, fica a sensação de que os adolescentes postergam a definição de assuntos importantes. Isso não é regra e não está diretamente associado ao fato de a pessoa ser adolescente. Olha que interessante aí, isso aqui é um infográfico da revista Isto É. Esse infográfico resume as conclusões de diversas pesquisas científicas sobre a adolescência. Tais conclusões, questãozinha do Enem, Enem 2015. Desconstroem os estereótipos a respeito dos adolescentes, estabelecem novos limites de duração para essa fase da vida, reiteram a ideia da adolescência como um período conturbado. Vocês sabem o que é reiterar? É confirmar. Sim, realmente dizer que isso é real, isso é verídico, isso de fato acontece. Confirmam a proximidade entre os universos adolescente e adulto. Apontam a insegurança como uma característica típica dos adolescentes. E aí, o que vocês acham? Vamos ver se alguém fala aqui no chat. A, B, C, D, E ou F? Ficamos sem resposta. Tá fácil essa, né? Qual que é o objetivo do infográfico? É a letra A. Desconstrói os estereótipos. Eles não ligam para o que os adultos dizem. Pelo contrário, eles estão amadurecendo mais rápido do que nunca. Não é o que os estudos apontam, e por aí vai. A. Vocês estão aí, moçada? Sim. Beleza. Questão 4. Quanto se gasta de água por dia? 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa. Mas consumimos mais. Aqui tem algumas estatísticas, né? Consumo humano de água no mundo. Média consumida diariamente. O que seria ideal, 50 litros. Mas nós vemos aqui que os canadenses consomem até 600 litros, os norte-americanos 350 litros, japoneses 350, europeus 200, o brasileiro 187 litros e o africano até 20 litros. 1,1 bilhão de pessoas vivem sem água potável. Isso é um reflexo, né, de países subdesenvolvidos ou, no caso do Brasil, né, um país emergente. Os infográficos apresentam informações de forma sintética, usando imagens, cores, organização gráfica e etc. Indique 2 exemplos do infográfico reproduzido acima, em que a informação é apresentada por meio de linguagem não verbal. Imagem não verbal, 2 exemplos. Assim, o que mais me chamou a atenção foram as bandeiras. O que mais me chamou a atenção foram as bandeiras e o nível da água no corpo dos homenzinhos. Deixa eu colocar aqui.
Letra A. Eu vou ter que compartilhar daqui a pouco esse negócio aqui. Ai, não quero tudo grande. Vou digitar para quem está aqui. O que mais chamou a atenção no infográfico foram as bandeiras, que representam, né, as nações, e o nível de água no corpo dos bonecos, que representa, né, o ser humano. E pede para colocar... Ah, e tem a ondulação também, né? A imagem, ela tem uma ondulação. Mas eu acho que seriam esses dois aspectos aí. Não sei se vocês perceberam outra coisa interessante. Acho que a cor... A cor também é uma boa, uma coisa que chama atenção. Vamos para B. Considerando o veículo em que foi publicado, que é a revista Planeta Sustentável, qual é a finalidade desse infográfico? Qual a finalidade? Gente, o infográfico, como o próprio resumo diz, ele não é um gráfico qualquer, porque às vezes a gente tem essa sensação, né, de que o gráfico, ele só tem estatística. E, na verdade, quando eu tenho o infográfico, eu vou além disso. Eu tenho imagem, eu tenho cor, eu tenho uma estética diferenciada para tornar essa informação muito mais fácil de ser lida, entendida e veiculada, tá? Então, a pergunta é o objetivo, né? Qual a finalidade desse infográfico? A finalidade foi destacar a quantidade de água potável consumida por cada indivíduo consumida por cada indivíduo no mundo. Solamente. Esse é o objetivo. Pois é. Consumida. Aqui deu uma cacofonia, ó, por cada. Aí, para tirar a cacofonia, gente, é só tirar o cada, tá? Consumida por indivíduo no mundo. Acabou. Aqui já é proposta de redação. Deixa eu pegar meu pendrive aqui. Tudo bem com quem está em casa? Tranquilidade? Sim, professor. Deixa essa folhinha aqui que eu vou pôr o tema de redação. Daqui a pouco aqui. Terceiro ano, 10 de maio. Eu não quero isso aqui. Ah, sumiu. Ótimo. Era para sumir mesmo.
Eu já li essa redação com vocês, do tráfico de animais. Prof, você pode voltar lá no arquivo quando você está escrevendo as respostas? Só como é que é médico PhD? Não entendi nada. Não entendi nada. É a Axa que está falando? Não entendi nada. Prof, você pode voltar lá no arquivo das respostas quando entende médico PhD? Calma aí, que eu escrevi no chat. Tá. Voltar. Tá. Voltar ao arquivo das respostas. Voltei. Tá aqui. Enquanto isso, eu vou chamar o Pedro para compartilhar para quem está aqui. Acho que você falou muito perto do... Pedro, liga aqui para eu compartilhar para quem está na sala. Oi. Só se tiver atestado. Só se tiver atestado. Tenta postar lá no Class. Porque geralmente o Class sinaliza para mim que foi feita com atraso. Acho que já saiu, mas o aluno consegue postar. Então, era até sexta, né? Sábado para postar. Devo corrigir quarta, por aí. Provavelmente. Como é que faz aqui? Bandeirinha P? Eita. Saiu o prego? Uma chave. E não ficou? Fica aí, Pedro. Fica. Como é que eu faço para compartilhar? Uhum. Eu seguro, você compartilha. Oh! Ficou. Eu já devo ser meme por aí, a rolê. Devo ter cada careta. Nem... Ai. Gente. Por que não tá aparecendo aqui, meleca? É esse aqui que eu quero. Eu não sei, não está apresentando para eles, não sei. Já compartilhei. Mas eu quero que fique aqui a folha. Tipo assim, ela tá aqui, ó. Por que ela não tá ali? Tá vendo? Estranho. Tá. Tem um
Atalho. Para duplicar a tela. Então, eu fiz e não duplicou. Fiz aqui. Bandeirinha P, não é? Tá. Ô, gente, era essa redação que eu queria saber se eu já tinha passado. Aí disseram que eu já passei. Confere? Essa aqui, ó, do comércio ilegal? Ah, então tá. Então, o tema da semana é esse aqui, ó. Deixa eu copiar. Maior representatividade feminina na política contribuiria para o combate à desigualdade de gênero. O pessoal pediu alienação parental. Eu ainda vou trazer, tá? Ainda vou preparar ainda o tema. Ali tem a coletânea. Aqui, ó. Mas daí nem vou usar agora. Vamos dar uma olhada na perspectiva temática, ó. Representatividade feminina é um aspecto, vamos pintar aqui. Na política, outro aspecto, pintar de outra cor. Contribuiria, aí, combate à desigualdade de gênero. Vamos pintar de outra cor. Então, primeira coisa, representatividade feminina. O engajamento da mulher em vários setores sociais, tudo bem. Aqui eu já tenho um setor, que é a política. Eu coloquei poder de representação legislativa, tá? Principalmente no que se refere a vereadores. Para vocês terem uma ideia, gente, a única vereadora aqui em Campo Grande é a Camila Jara. A única mulher, o resto tudo homem. E ela entrou pelo PT. Ela foi minha aluna desde o 7º ano, pequenininha, até 3º ano e cursinho. Hoje ela é vereadora e é a única, legal, né? E é a única mulher. O que eu lamento é isso, a pouca representatividade feminina. Nós, em toda a história da política brasileira, a única mulher que nós tivemos como chefe de Estado foi Dilma Rousseff. Então tá, depois a gente vai falar dos problemas disso aí, né? Mas continuando olhando para o tema aqui. É uma pergunta, né? Ó, contribuiria, tem uma pergunta aqui, para o combate à desigualdade de gênero. Gente, quando eu falo de desigualdade de gênero, envolve várias coisas, tá? Eu tô falando literalmente, não tô falando de orientação sexual, nada disso. Tô falando de homem e mulher nesse engajamento social, no trabalho. Aí a primeira coisa é o preconceito. Primeira coisa é achar que a mulher não é qualificada para ocupar determinados cargos, tá dentro desse preconceito, né? Outra situação
é o estereótipo, no sentido assim, contratar uma mulher para fazer determinado serviço, determinado trabalho, vai ser mais oneroso para a empresa, vai sair bem mais caro, porque a mulher, ela é engravida, ela tem licença maternidade, a mulher tem TPM, a mulher, se o filho tem não sei o que, ela já sai correndo, larga o serviço para acudir a criança. Então, é um monte de situação que coloca em jogo o papel da mulher, né? Então, o estereótipo e, principalmente dentro de tudo isso aí, o que mais ocorre é a diferença salarial. Super gritante a diferença salarial entre homens e mulheres no país. Tão estranho isso aqui. Inserir. Cara, nunca acho nada aqui. Se é no meu computador, é tão fácil. Cadê a régua? Vixe, sumiu. Ai, deixa. Mas, ó, aqui a gente pode capturar algumas palavrinhas, né? Para fazer nosso projeto de texto. Feminina, que é mulher. Política, que é o nosso recorte. E desigualdade de gênero. Não precisa responder isso aqui no seu texto, não, tá? Sim, não, talvez. É só para fazer uma reflexão. Por que ficou assim? Não ficou tudo no mesmo quadradinho? Olha. Palavra-chave. Feminina tá difícil, hein? É a configuração da formatação que tá diferente aí. Agora foi. O parágrafo. O problema é só o recuo aqui, ele já muda tudo. Então, assim, que eu estava falando para vocês, né? Na última eleição, no Poder Legislativo, que é a representatividade da Câmara, né? Que é quem atua mais próximo do povo, quem realmente vê as necessidades do povo, eu só tenho em Campo Grande a vereadora Camila Jara, o que demonstra mais uma vez que ainda é um espaço, né, praticamente tomado pelo universo masculino. Então, esses são aspectos importantes que a gente pode destacar, né? Vou colocar aqui argumentos pertinentes. Bateu. Eu volto depois para a gente continuar fazendo o esqueminha aqui de ideias. E aí vão pensando no tema para vocês ajudarem a agregar informações. Até breve. Vou salvar isso aqui. Arquivo, salvar como. Área de trabalho, redação. Tchau, tchau. Tchau, obrigada eu. Até mais, gente.